Boa noite, irmãos. Vamos orar. Convidamos todos. Nesta oração vamos lembrar da irmã Sônia, que vai estar viajando, para que Deus possa abençoá-la. Aquele projeto, plano que ela vai estar fazendo, realizando, que Deus possa lhe dar a proteção e a vitória, né? Desse seu projeto, nesse seu empreendimento. Vamos continuar orando pelo José Aguiar, continua no hospital, esposo da irmã Lindalva. Temos orado incessantemente por ele. A vida dele está nas mãos de Deus. Deus sabe de todas as coisas. E vamos continuar. Então, vamos orar pela irmã Helena, vai estar viajando hoje. Está com uma irmã, a irmã dela, estado grave, lá em Minas. Vamos pedir pela viagem da irmã, que Deus possa levá-la com segurança, e possa estar abençoando a família que está enfrentando esse problema lá em Minas Gerais. Mais algum pedido? Quero pedir pelo meu escritor de Águia também, o Estado para lá, que fez Mato Grosso, o Central de Santa Catarina. Vamos orar. Semana que vem vão retornar. Vamos orar pela viagem deles. Continuar orando pela saúde do irmão Pedro também, que continua com dores na coluna. Deus possa curá-lo. E irmã Graça também, que não está passando bem. Agradecer a Deus pelos irmãos que têm sentido melhoras na sua saúde também. Oremos. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos, o teu povo, a tua igreja, os nossos visitantes que nos honram com as suas presenças. Te agradecemos, Pai, porque tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Te agradecemos porque mesmo vivendo num mundo cheio de tribulações, de dores, de angústias, o Senhor tem se manifestado para conosco com graça e misericórdia. Ó Deus, entregamos em tuas mãos agora os pedidos que foram aqui mencionados. Tu conheces, tu sabes, e tu podes, ó Deus, fazer muito mais do que imaginamos. Por isso, Pai, responda, atenda, Senhor, a cada pedido que foi aqui feito, e mesmo aqueles que não foram mencionados, que estão nas mentes e nos corações dos irmãos, que o Senhor atenda, que o Senhor responda, segundo a grandeza de tuas misericórdias. Amém. Ó Deus, abençoe este culto. Queremos que a tua presença seja real e que tudo que fizermos aqui possamos fazer visando a glória do teu santo nome. Amém. Cuida de cada irmão, de cada irmã aqui presente nesta noite, dos que estão em casa, dos que estão viajando, dos que vão viajar, que o Senhor possa estar cuidando e protegendo de cada um. Amém. Oramos com gratidão em nossos corações no nome de Jesus. Amém. 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 Continue em pé. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Hoje vamos pregar sobre o céu, né? Esperamos que seja uma mensagem de conforto para o seu coração. Nós vamos cantar agora: o céu é um lugar maravilhoso. É o melhor lugar que existe, não é? E estamos nos preparando para chegarmos lá um dia.
481 do Inário, cantor cristão. Em seguida, o 499. Sim, feliz nos corre a vida terreal. Onde tudo
momento, com a participação dos irmãos, Apocalipse 22, de 1 a 7. Eu vou iniciar com as letras amarelas, em seguida os irmãos lendo as palavras em branco. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma a outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse ainda: essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Todos, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Que Deus aplique aos nossos corações essas promessas consoladoras a respeito do céu. Amém. Vou convidar aqui o irmão Gleno ao microfone para nos dirigir a Deus com uma palavra de oração. Boa noite, irmãos. A mensagem do pastor sobre o céu, né? A gente pergunta a qualquer pessoa, mesmo aquela pessoa que não aceitou Cristo, qual lugar você quer ir quando morrer, céu ou inferno? Ninguém quer ir para o inferno. É uma verdade, mas só tem dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Ou você vai para o inferno ou você vai para o céu. Isso aí é uma certeza para todo mundo, para todo ser vivente. Cristão, não cristão. É dois caminhos, céu ou inferno. Deus mostrou o veio da gente ir para o céu, aceitando Jesus como nosso Salvador e se convertendo, né? Ser como Jesus aqui na terra. É uma maneira de nós irmos para o céu. O inferno é não seguir a Deus, né? E não seguir a Jesus. Eu acredito que esse mundo ainda não foi destruído, porque acho que tem pessoas ainda que não ouviram falar de Cristo, né? A misericórdia. A misericórdia de Deus é muito grande. Acho que tem muitas pessoas que ainda precisam ouvir falar de Jesus, para poder encontrar o caminho do céu. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pelo dia e pela vida, por estar aqui na tua santa casa de oração, Senhor. Peço perdão dos meus pecados, minhas faltas, minhas falhas, Senhor. Dá-me a tua paz e a tua bênção, Senhor. E tu, ó Deus, possa nos ensinar a ser como Jesus, ó Pai. Porque Jesus nos mostrou a ti, ó Pai, e nos ensinou quem és tu, Senhor. Mostrou o teu ser aqui na terra para os povos, ó Deus. Se o povo quer te conhecer, Deus, olha para Jesus. Olha para os seus ensinos, lê a sua palavra, medita, vê a sua vida aqui na terra, e assim você conhecerás Deus. E o povo que quer conhecer Jesus tem que olhar para nós, ó Pai, que servimos a Ti, Senhor. Que Tu, ó Deus, possa nos ensinar a sermos como Ti, Senhor, a Te servir, a Te louvar, a Te adorar, ó Pai, e saber, Senhor, que Tu és um Deus misericordioso e bondoso, ó Pai. Abençoa esse culto aqui, Senhor, essa palavra foi pregada, Senhor. O Apocalipse, que é um livro de profecia, ó Pai, escrito pelo apóstolo João, Senhor, que Tu, ó Deus, possa estar abençoando, ó Pai, essas palavras que foram lidas, porque são profecias que na realidade vai acontecer na terra e está acontecendo, ó Pai. A gente não adianta de pensar que vai fugir, que não vai, ó Pai, mas que Tu, ó Senhor, possa estar abençoando essa palavra, Senhor, e nos dando um coração puro para entender, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, e entender a Tua mensagem, Senhor. Abençoe cada irmão que está aqui presente, Senhor. Aqueles que não estão aqui, que sabem os motivos e as razões, ó Pai. Existem muitos irmãos que estão afastados da igreja.
Tu conheces cada coração, ó Pai, porque esse mundo é mau, Senhor. O mundo oferece muitas coisas boas para te afastarem de Ti, Senhor. Mas que Tu, ó Pai, possa nos dar um coração entendido, Senhor, de sempre Te seguir e sempre Te servir, ó Pai. Amém. Saber que Tu és um Deus bondoso e misericordioso, Senhor. Atravessamos uma pandemia muito séria, Senhor. E haja muita doença que ainda vai vir pela frente, ó Pai, que Tu possa estar sempre nos protegendo, Senhor, e nos livrando desses males, ó Pai. Porque a melhor proteção que vem é a Tua, Senhor. Dá-lhe a Tua bênção, que suplico e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedindo perdão dos meus pecados e minhas faltas. Amém. Amém. Obrigado. Pode sentar um instante, irmãos. Vou convidar a irmã Sônia para apresentar os nossos visitantes. Graça e paz, irmãos. Amém. Como é bom estar na presença do Senhor, né? Aqui é o melhor lugar do mundo, depois do céu, né? Nós não fomos do céu, mas a gente já cantou aqui, né, pastor? Que mensagem linda, né? Vamos conhecer os nossos visitantes. Tem uma jovem ali, como que você chama? Vitória? Vitória, você pode ficar em pé para a igreja te conhecer melhor? Vitória, muito obrigada pela sua presença. É uma alegria tê-la aqui conosco. Você pertence a alguma igreja? Não. Agora você pertence à nossa igreja, porque nós estamos aqui te acolhendo de braços abertos, viu, Vitória? Muito obrigada pela sua presença. Sempre que quiser, pode voltar, porque é uma honra, é um prazer para nós tê-la aqui conosco. Que Deus abençoe. Obrigada por ter se levantado. Mais algum visitante? Não? Nós agradecemos também a presença de todos os irmãos, né? De todos aqueles que aqui estão. É muito bom, né? Pedimos pela palavra hoje que Deus fale conosco, que Deus já está falando desde o começo, que Deus abençoe a cada um de vocês que deixou o seu lar para estar aqui na casa do Senhor, para se alimentar da palavra do Senhor. Irmãos, guardem isso, é o melhor lugar do mundo, abaixo do céu. Deus abençoe. Irmã Lisa, a palavra para fazer um aviso. Boa noite. Boa noite. Irmãos, teve uma alteração na data do nosso jantar dos casais, tá bom? Seria no próximo final de semana, no próximo sábado, dia 16. Porém, a gente teve que fazer uma mudança para o dia 30. Seria para o dia 23. Só que eu não vou estar aqui, né? Eu estou com medo de não conseguir chegar a tempo, porque eu vou para o Rio levar o carro para montar. Então, né? Então, assim, como também dia 16 tem alguns irmãos que não poderiam, né, estar, a irmã Sônia, infelizmente, não vai conseguir, porque as datas não bateram. Então, a gente vai deixar para o último sábado do mês, que é o dia 30, tá? Às 7h30 da noite, no nosso salão social. Cada um deverá já trazer o seu horário pronto, né? Convidem, irmãos, os casais, para os solteiros também. Vitória, você que está vindo hoje, está convidada para participar com a gente, tá bom? Então, assim, todos podem participar, tá? Não é só para casais. O intuito é os casais. Mas ali pode se juntar casais, pode se conhecer um ambiente gostoso para a gente bater um papo, tá bom? Né? A gente vai ver se consegue um palestrante, alguma coisa assim, uma dinâmica que a gente está fazendo, né, com os casais. Então, não deixem de participar. Eu vou estar colocando no grupo, só que eu gostaria que os irmãos confirmassem para a minha presença, tá? Pelo menos até o fim de semana do dia 21, para a gente poder fazer a organização das mesas, né? De tudo, tá bom? Os irmãos, se puderem também dar a sugestão de que prato vai trazer, para não ter muita coisa repetida. Então, tudo isso a gente resolve no grupo. Eu acredito que todos aqui estejam no grupo, né? Então, fica combinado assim, dia 30, tá? Às 17h30 no salão social, tá bom? Obrigada. Irmãos, quarta-feira o nosso culto não será presencial. Nós não vamos estar aqui para dar um descansozinho para o irmão Zé Antônio também. Nós vamos fazer a live do culto de oração na quarta-feira, tá bom? Às 19h30. Nós pedimos as orações dos irmãos, porque está se aproximando a data da nossa viagem aos Estados Unidos. Mais de 3 anos que a gente não visita a Priscila. Os irmãos que são pais sabem como é difícil ter um filho à distância. E nós já estamos esquematizando toda a programação
no período que nós ficamos fora. Pregadores, né? Dirigentes, nós estamos fazendo já os convites a vários pastores que vão estar aqui naquele período. Bom, irmãos, esteja em oração para que tudo possa dar certo, tudo possa se encaixar. Mais algum aviso? Os irmãos continuem orando pela Priscila. Hoje pela manhã a Rita pediu orações. Ela, graças a Deus, a chefe, né, decidiu, através do milagre, porque só o milagre pode explicar isso, passar para ela o local, né, e onde ela trabalha, mas agora ela vai precisar de alugar um local, né, para poder funcionar. Então eu peço as orações dos irmãos por ela, para que Deus continue abrindo as portas para ela. É uma serva fiel, ela e o esposo Edmundo são tementes a Deus. Graças a Deus por isso, né? Nesse momento nós vamos cantar. Nós vamos entoar os que se isto não for amor, e depois tocou-me. Vamos colocar os irmãos, pedir que fiquem de pé novamente, para cantarmos melhor, o diafragma, os pulmões ficam mais livres, e vamos cantar com muito prazer, entoar esses dois cânticos. Agora é o momento do ofertório. Os irmãos que vieram preparados para a dedicação dos dízimos e ofertas, aproveitem este momento. Neste mundo
Colme.
Eu estou passando vergonha porque eu ensaiei lá pro violão numa altura aqui e peguei outro, com outra altura. Então isso faz diferença no ensaio. Eis aqui o fogo e a lenha,
Vamos ler a palavra de Deus, Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Porque amamos o céu. Há motivos bastante, razões suficientes para amarmos o céu. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Se houve um homem que era apaixonado pelo céu, que amava o céu mais do que ninguém, esse homem era Paulo. E ele não via a hora, ele não tinha medo da morte, ele não se entregava, mas ele, e também não evitava, mas ele dizia que para ele o morrer era Cristo e o viver era lucro. Filipenses, capítulo 3, versículo 20, fala-nos o apóstolo Paulo o seguinte: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria, nossa cidade, o nosso país está lá em cima, está lá no céu. Irmãos, quando nós optamos por amar alguém, escolhemos algo ou alguém para amarmos, é porque o nosso coração foi atraído por esta pessoa ou por esta coisa. Não é alguém quem decide o que você deve amar, é você quem decide. Quem ama tem explicações ou motivos para amar. Paulo dizia: o amor de Cristo me constrange. Agora, por que nós dizemos que amamos o céu? Em primeiro lugar, eu quero dar aqui algumas razões porque nós amamos o céu. Em primeiro lugar, nós amamos o céu porque não somos mais daqui. Não somos mais do mundo. Antes de sermos alcançados pela graça de Deus, a nossa vida estava totalmente condicionada ao sistema do mundo, às expressões mundanas e carnais. Tudo isso caracterizava a nossa natureza. O apóstolo Paulo, esse mesmo apóstolo, na carta que ele escreve aos Filipenses, capítulo 2, de 1 a 3, ele fala: ele, Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora no passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe Satanás, da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós nos incluíamos. Nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Irmãos, isso é muito grave. Nós estávamos em direção à destruição eterna, à condenação eterna. Se não fosse Cristo ter vindo aqui na terra para dar a sua vida, derramar o seu sangue, nós hoje poderíamos estar no inferno. No capítulo 2, ainda, da mesma carta aos Efésios, versículo 2, o mesmo apóstolo fala: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel
o Israel espiritual, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, nós vivemos cercados de pessoas que não têm esperança, que não têm paz, que não têm certeza para onde irão depois que morrerem. E nós fazíamos parte desse grupo, nós fazíamos parte desse time. Mas, irmãos, Jesus Cristo nos chamou e mudou a nossa história, mudou a nossa trajetória. Nós estávamos indo em direção à destruição eterna, mas Jesus Cristo nos tirou de lá com mão forte e nos colocou num outro caminho, onde nós temos segurança, onde nós temos paz, onde nós temos certeza. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Se nós pudéssemos mudar as cabeças, as mentes das pessoas, se nós pudéssemos imprimir nas mentes das pessoas esta mesma esperança que hoje nós temos, para que milhares de pessoas que vivem infelizes, milhares de pessoas que não têm certeza da vida eterna, elas poderiam estar experimentando, como nós experimentamos, a paz de Jesus Cristo. Na primeira carta de João, capítulo 4, versículos 5 e 6, o apóstolo declara: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos escuta, nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Irmãos, nós temos no mundo uma força operando que é muito forte. A força imposta pelo diabo, escravizando pessoas, transformando-as em escravas dele. E estas pessoas não poderiam viver diferentes do que estão vivendo, porque quando Cristo não faz parte da experiência humana, esse Cristo que nos dá paz, esse Cristo que nos dá alegria, esse Cristo que nos dá contentamento, irmãos, é claro que as pessoas que não têm esta paz de Cristo, elas vão ser pessoas infelizes. Ele fala: nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Eu sei que há muitos agora, dezenas, centenas de pessoas que estão nos ouvindo pela live, pessoas que estão nos assistindo presencialmente. E isso é um privilégio, irmãos, porque o diabo ele tem evitado, tem impedido que milhares e milhares de pessoas não ouçam a palavra de Deus para serem libertas e, consequentemente, felizes. Porque não existe outra explicação para a felicidade. A felicidade não é o dinheiro, a felicidade não é a beleza física, a felicidade não são os bens materiais, a felicidade não são os amigos que temos. A felicidade é Jesus Cristo vivendo em nós. Amém? Amém. A oração intercessória e sacerdotal de Cristo, em João capítulo 17, Evangelho de João, ele confirma exatamente isso. Cristo declara que o nosso atestado de óbito, ele foi definitivamente
assinado por Ele, quando nós morremos com Ele na cruz. Houve uma morte que nós experimentamos, a morte do nosso eu, a morte da nossa vaidade, a morte da nossa prepotência, a morte dos nossos pecados, foram todos cravados na cruz, como nos fala aqui o apóstolo Paulo. Cristo declara que nós morremos com Ele, mas não ficamos lá crucificados, nós ressuscitamos para uma vida diferente, para uma vida nova. Em Gálatas capítulo 1, versículo 4, o mesmo apóstolo Paulo, ele declara: o qual Jesus se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar. Olha, essa palavra significa, tem o sentido de criar raízes. Ele então arrancou-nos pelas raízes deste mundo mau, deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Irmãos, se me perguntarem se é fácil o homem ou a mulher se desarraigar, se desprender das atrações deste mundo, eu vou dizer que não é fácil, mas é possível. Não é fácil porque o diabo escraviza, não é fácil porque Satanás algema, ele acorrenta, ele transforma o homem e a mulher no escravo dele. Por isso, irmãos, nós amamos o céu porque não somos mais daqui. Porque nós estamos indo em direção de uma outra cidade, de um outro país, onde não existe dor, violência, maldade, como vamos ver mais adiante. Não existe morte, lá não tem cemitérios, lá não tem hospitais, lá não tem clínicas de pronto-socorros. É um lugar onde não há ladrões, onde não há desonestos, onde não há políticos desonestos. O céu é um lugar maravilhoso, como nós cantamos, cheio de glória e gozo. Lá hei de ver o meu Salvador. O céu é um lugar maravilhoso. Em segundo lugar, sabe por que nós amamos o céu? Em primeiro lugar, porque não somos mais do mundo. Em segundo lugar, porque foi de lá que veio o autor da nossa salvação. Foi de lá que veio. O Evangelho de João, capítulo 3, versículos 13 e 38, Jesus fala o seguinte, João 3, 13, diz assim: ora, ninguém subiu ao céu. No diálogo que Jesus manteve com Nicodemos, ele fala para Nicodemos: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E no versículo 38, no versículo capítulo 3, versículo 31. Quem vem das alturas, olha aqui, Jesus falando ainda, está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele veio de lá. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. João capítulo 16, mesmo evangelho, versículo 28, o Senhor ainda fala
vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Vou voltar para o mesmo lugar de onde eu vim. Efésios capítulo 4 e versículo 10, o apóstolo nos fala o seguinte: aquele que desceu a respeito de Cristo é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Irmãos, a salvação que Cristo nos deu, ela tem credibilidade. Não foi um autor qualquer, comum. Foi o próprio Filho de Deus quem efetuou na cruz a operação resgate da nossa alma. A salvação da nossa alma foi o próprio Filho de Deus. Por isso, irmãos, eu creio que um dia nós iremos, e nós amamos este lugar, porque foi de lá que veio o autor da nossa salvação. Em terceiro lugar, nós amamos o céu porque lá estaremos e viveremos com o nosso corpo glorificado, livres, eternamente livres de todas as mazelas, estigmas que o pecado ocasionou em nós, do diabo e de suas seduções. Irmãos, um dia não seremos mais tentados, um dia não seremos mais acossados por este inimigo de Deus e, consequentemente, inimigo nosso, que causa tristeza, que produz desespero nas pessoas. Quantas pessoas infelizes que se entregam ao suicídio como um meio, como se estivessem se livrando dos problemas, quando na verdade o suicídio complica muito mais o futuro dessas pessoas, porque elas vão se deparar com lugar de tormento, com lugar de desespero. Mas Jesus Cristo, meus queridos irmãos, Ele nos promete o livramento. Quando um dia nós deixarmos este mundo, nós estaremos eternamente na presença dEle, livres de todas as maldições. Nós estaremos, irmãos, lá com os nossos corpos glorificados. O Senhor Jesus vai estar nos acompanhando e nos conduzindo, como nos fala o livro de Apocalipse, pelos lugares mais aprazíveis que existem no céu. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 10, a palavra do Senhor volta a nos dizer o seguinte: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Nós estaremos definitivamente isentos, livres de toda maldição ocasionada pelo diabo. Apocalipse capítulo 7, de 15 a 17, o escritor volta a nos dizer o seguinte: razão porque se acham diante do trono de Deus, falando sobre os redimidos, os salvos, e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro, que é Jesus, que
que se encontra no meio do trono os conduzirá, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Vai haver um dia, vai acontecer um dia em que não choraremos mais. Ele enxugará, Ele desidratará os nossos olhos. Não vamos ter lembranças dolorosas do passado. Vamos ter uma amnésia santa quando estivermos no céu, porque não, a nossa mente não terá mais espaço para nos lembrarmos das coisas ruins que ficaram para trás. Olha, irmãos, nós devemos amar muito mais do que temos amado o céu, porque o Senhor, Ele nos prometeu um lugar de glória. Esse lugar é real, esse lugar existe. Nós teremos os nossos corpos glorificados. Interessante que os gregos, eles consideravam toda a matéria inerentemente má. Por isso eles não criam na doutrina da ressurreição. Os judeus acreditavam que cada átomo do corpo ressuscitaria literalmente. E o apóstolo corrige esses dois erros, né, cometidos, praticados pelos gregos e pelos judeus. Quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, capítulo 4, não é? No versículo 21, ele refuta esta doutrina, porque ela não tem respaldo bíblico, absolutamente não tem. Filipenses 4, 21. Primeira Coríntios, melhor dizendo, capítulo 15, de 42 a 58. 1 Coríntios 15, de 42 a 58. O apóstolo fala assim: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, é claro. Semeia-se em desonra, falando dos estigmas do pecado, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Jesus, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra, Adão, é terreno. O segundo homem, Jesus, é do céu. Como foi o primeiro homem, Adão, o terreno, tais são também os demais homens. Nós herdamos a natureza decaída de Adão e Eva. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem, irmãos, do celestial. O apóstolo Paulo fala do aguilhão da morte. Aguilhão é aquele tipo de ferrão com uma vara comprida que os vaqueiros usam para conduzir os animais, para que eles não fujam e não se dispersem. Então, o aguilhão da morte, fala-nos Paulo, é o pecado. Esse aguilhão que estava sobre nós, nos importunando, nos infernizando. Mas
Mas Jesus Cristo veio e quebrou esse aguilhão da morte. Ele rompeu com os grilhões da morte. Alguém pergunta, mas o crente não morre? Morre, sim. Morre essa matéria, morre esse corpo, mas o espírito está preservado, está preparado. Ele não passará pela destruição, pela extinção, como muitos creem, porque o Senhor Jesus, com a sua morte e ressurreição, Ele nos deu a garantia da vida eterna. Em quarto e último lugar, nós amamos o céu porque lá nós conheceremos e viveremos sem barreiras raciais, culturais, linguísticas, com pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Que coisa linda! Existem alguns idiomas que são complicadíssimos para aprendermos. Quando trabalhamos nas tribos, irmãos, são algumas das línguas indígenas ainda não foram colocadas em papel, não existe um alfabeto. São línguas apenas faladas e não escritas. E aí entra o papel do linguista. O linguista chega lá e ele então pega o intérprete dentre os índios para ajudá-lo. E então ele vai criando as letras. E depois das letras ele vai criando as palavras. E depois das palavras ele vai criando o alfabeto. Quanta dificuldade de se aprender uma língua indígena, principalmente aquelas línguas tonais, são as mais difíceis de se aprender, irmãos. Mas a palavra de Deus nos fala que um dia no céu nós entenderemos uns aos outros, nós nos comunicaremos, porque será um só idioma, uma só língua. Eu não sei qual o nome dela, mas o certo é que nós nos comunicaremos com pessoas de todas as etnias, de todas as nações, de todas as raças, tribos, povos e línguas. Amém. Amém. Ah, meus queridos irmãos, em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 12, fala-nos o apóstolo João, pois depois destas coisas vi e eis grande multidão, olha, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, isso lá no céu, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graças, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que momento glorioso, irmãos, nós haveremos de vivenciar, nós haveremos de experimentar, quando nós chegarmos lá. Vamos nos juntar, vamos nos unir com todos os nossos irmãos que já foram antes de nós. Vamos conhecer todas as hierarquias angelicais que existem no céu, anjos, serafins, arcanjos, e com todos os que já estão lá. Olha, irmãos, nós nos juntaremos, nós nos reuniremos, nós nos congregaremos com todos
os nossos irmãos e com todos os seres angelicais para ali, não só por um período de tempo, mas por toda a eternidade, tributarmos o louvor, a glória e a adoração àquele que nos salvou, àquele que nos comprou pelo seu sangue precioso. Agora, quando é que um crente não deve desejar ir para o céu? Parece uma pergunta esquisita, né? Esdrúxula, mas nós temos respostas para essa pergunta. Quando é que um crente não deve desejar ir para o céu? Primeiro, quando cruza os braços e na igreja nada faz para cumprir com a sua função, com o seu papel. Como é que um crente que não faz nada para Deus, irmão, não produz uma obra para Deus, não ganha uma alma para o reino de Deus, não se envolve no corpo de Cristo para desenvolver os seus dons, como é que ele vai dizer, olha, ora vem Senhor Jesus? Ele não tem autoridade para isso. É necessário que nós nos envolvamos com o reino de Deus, com o corpo de Cristo, irmãos. E dessa forma, nós estaremos contribuindo para que a igreja seja edificada, para que pessoas sejam salvas, para que o mundo conheça Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em segundo lugar, quando é que o crente não deve desejar ir para o céu? Quando compromete o seu testemunho, se torna uma pedra de tropeço no reino de Deus. Nós temos que viver de forma sábia, justa e piedosa, para que o mundo perceba que nós somos o povo de Deus, que fazemos parte da família de Deus. Em terceiro lugar, o crente não deve desejar ir para o céu quando deixa de ter o coração ardendo pela obra missionária. Nós precisamos amar os perdidos, nós precisamos amar aqueles que ainda não se converteram, nós precisamos orar pelos nossos familiares. Você costuma orar pelos seus entes queridos que ainda não se converteram? Você costuma levantar de madrugada, dobrar os seus joelhos diante de Deus? Você faz isso? Ou o sono lhe pega de tal maneira que você perde toda a chance e oportunidade de ser um intercessor, de clamar a Deus, de se colocar na brecha do muro para interceder pelos que não têm Cristo ainda como Senhor e Salvador? Olha o que Jesus fala para os discípulos em João capítulo 4, verso 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa, até que venha a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Irmãos, isso deve nos preocupar, isso deve nos tirar o sono, porque, irmãos, fomos chamados, fomos salvos, para que outros sejam chamados e para que outros sejam salvos. Você tem que fazer a sua parte como crente, você tem que fazer a sua parte como igreja, você tem que compartilhar de sua fé para os seus amigos, colegas de trabalho. Eu ouvi o testemunho de uma pessoa dizendo assim: eu me espantei com fulano de tal, com quem eu trabalhei não sei quantos anos, quando um dia ele disse que era crente. Eu arregalei meus olhos, porque até então, depois de tantos anos, ele nunca havia se identificado como tal. Irmãos, que vergonha! Nós somos chamados para influenciarmos as pessoas com o nosso testemunho, com o que Jesus Cristo fez em nossas vidas. Eu quero terminar lendo alguma descrição
de um servo de Deus a respeito do céu, muito interessante. Ele fala assim: antes que a noite venha. Você consegue imaginar a cidade santa? Será uma comunidade onde ninguém mente, não há sinal de negócios escusos, filmes e fotos pornográficos. A nova Jerusalém será santa, pois todos nela serão santos. Qualquer pensamento sombrio ou desanimador que entrou em nossas mentes será definitivamente apagado. Vamos dar um passeio com João através de uma das 12 portas por onde podemos entrar na cidade. Podemos ver um muro com mais de 75 metros de altura, feito de jaspe, um tipo de quartzo limpo, sem manchas. Nenhuma cidade tem um muro tão magnífico. Quem sabe haja uma placa informando o número da população, o qual contém tantos zeros que não somos capazes de compreendê-lo. Nossa mente tem dificuldade de compreender quanto é 1 bilhão, imagine trilhões e trilhões. Depois de passarmos pelas portas de pérolas, ficamos estupefatos. Ninguém vai questionar a nossa entrada, ao contrário do que dizem os mitos sobre as portas do céu. A propósito, as portas do céu não são cravadas de pérolas, elas são pérolas. Alguns estudiosos não aceitam a ideia de uma pérola gigante e dizem que a descrição é meramente retórica ou figurativa. Entretanto, se a Bíblia diz que as portas são de pérolas, por que duvidaríamos? Em todas as portas da cidade há o nome de uma das 12 tribos de Israel. As portas fazem parte do muro que cerca a cidade como um bracelete resplandecente. Os fundamentos dos muros da cidade são adornados de toda pedra preciosa. Contamos 12 pedras preciosas que variam em cor e brilho, fundindo-se em uma exposição fulgurante sobre o fundamento de jaspe. Essas pedras podem ser classificadas em 4 cores básicas que todo artista usa em sua paleta. Agora é o arquiteto mestre que projeta a planta e escolhe as cores mais famosas. Poderia expor na vitrine assentadas umas sobre as outras, brilhando como resplandecentes fogos de artifício. Nos 12 fundamentos estão escritos os nomes dos 12 apóstolos. A beleza do exterior da cidade, contudo, é apenas uma amostra do seu interior. Quando os anjos foram recebidos por Abraão, eles comeram. Depois que Jesus ressuscitou, ele comeu. Na ceia do Senhor Jesus disse que não beberia do fruto da vide até aquele dia em que haveria de beber de novo no reino de Deus ou de seu Pai. Estaremos na ceia das bodas do Cordeiro, é claro. Vamos comer 12 tipos diferentes de fruto daquelas árvores do paraíso. Certamente nos alimentaremos no céu e não nos preocuparemos com ganho de peso. Agora, irmãos, não vamos comer por necessidade. É bom que digamos isso. Mas nós vamos nos alimentar por prazer. Jesus se alimentou depois de ressuscitado. E nós vamos nos alimentar no céu, não por sentirmos fome, mas por prazer. Então, vai ser um momento extraordinário, irmãos. Agora, tem muitas coisas, como nós já adiantamos, que não vamos encontrar no céu. Jesus está preparando a nova Jerusalém para a igreja dele, para a noiva dele, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Será uma festa estupenda, jamais vista em toda a história da humanidade. Imagine o casamento da princesa Diana. Diane, não é?
foi uma coisa que chamou a atenção do mundo inteiro. Mas a festa das bodas do Cordeiro será extraordinariamente superior do que todas as festas de casamentos que nós já participamos ou já ouvimos. Agora, irmãos, nós vamos ter inúmeras atividades no céu, não vamos ser ociosos, não vamos ficar de braços cruzados, não pensem nisso. Eu já ouvi alguns irmãos cansados dizendo, não vejo a hora de ir para o céu, como se fosse cruzar os braços, ficar lá numa boa, de papo para o ar. Não, irmãos, a Bíblia fala que nós cantaremos no céu. Se você murmura canções na terra, terá uma voz como a de um anjo no céu. Ah, pastor, eu não tenho voz, mas lá você vai ter. Olha, só em a pessoa falar, ela já tem voz, já está mostrando que ela tem voz. Mas para cantar, eu não sei cantar. Mas pode ter certeza que lá no céu você vai cantar e fazer parte do grande coral. E para terminar, nós podemos querer ir ao céu um dia, nós podemos pensar que aquele dia aconteça quando eu estiver bem velho, tiver feito tudo que queria na terra. Não, absolutamente. Nós precisamos desejar o céu, querer ir para o céu, não porque estão acontecendo circunstâncias desfavoráveis, mas porque nós alimentamos em nosso coração. Possamos estar vivendo um tempo de bonança, mas também podemos estar passando um tempo de sofrimento. A visão do céu não depende do que nós sofremos ou experimentamos aqui na terra. Para terminar, ouvi a história sobre uma mãe que estava morrendo em uma de nossas cidades, ele conta, do leste dos Estados Unidos, há alguns anos. Ela tinha muitos filhos, sabia que a tarefa de criar essa família seria muito difícil para o seu marido. Antes da sua morte, cada um de seus filhos foi levado até ela, no seu leito de enfermidade, um de cada vez, para se despedir da mãe. Que momento difícil. Do mais velho até o mais novo, eles entraram no quarto, a beijaram, enquanto ela lhes dizia o quanto os amava, e lhes dava a sua bênção. Finalmente, o bebê que ela tinha, o bebê foi colocado em seus braços, e quando ela o apertou em seus braços, a enfermeira percebeu que não faltava muito para a sua morte. Ternamente, ela pegou aquela criança, devolveu ao marido e lhe disse: meu querido, por favor, não deixe de ensinar às crianças o caminho em que elas devem andar. Amém. Foi a última preocupação dela. Não preocupou com o dinheiro, com o bem-estar social de sua família, mas ela se preocupou e deixou a sua última recomendação, de que aquele marido, que logo mais seria viúvo, não deixasse de transmitir para os seus filhos as verdades que ela havia ensinado durante toda a sua vida. Irmãos, nós precisamos encarnar isso dentro de nós, nós precisamos ser mais crentes, mais contagiantes a respeito das coisas de Deus. Nós estamos vivendo uma vida cristã muito apática, muito nossa, muito pessoal, muito intrínseca, muito fechada. Nós precisamos nos abrir e mostrar e revelar para o mundo, para as pessoas que ainda não têm essa esperança, que elas podem ter a mesma esperança que nós temos, de um dia chegar a este lugar maravilhoso que Jesus Cristo preparou para nós, para os que creem. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar agora. Céu, lindo céu. Eu gostaria de fazer um apelo a você. Se você hoje deseja fazer parte
desse grupo que está se preparando para chegar a esse lugar maravilhoso, eu convidaria você a deixar o seu lugar, a vir aqui à frente, que eu desejo orar por você, tá bom? Pastor, eu quero entregar a minha vida, eu quero me preparar, conhecer a Cristo e ter como meu Senhor para um dia chegar a esse lugar maravilhoso. Qualquer um pode vir aqui à frente agora, eu vou orar por você. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e a esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, lindo céu, as nações celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não tenho mais pecado, pois Jesus me lavou. Qualquer glória na subida, nas alturas do céu, cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, as nações celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Manso e suave, Jesus convidando, chama cogido-me. Eis ele à porta te espera, velando, vela Zé Antônio. Palavra de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus querido, como é bom estar na Tua presença, como é gostoso sentir o Teu amor, a Tua palavra.
Senhor nosso Deus, como é bom sonhar com o céu, Senhor nosso Deus, estar preparado para ir para a cidade de Jerusalém. Ó Senhor, Pai de misericórdia, como é bom sentir essa palavra nos nossos corações e ter a certeza que o Senhor nos aguarda, que o Senhor prometeu que um dia iremos morar no céu. Pai amado, Deus celeste, nós agradecemos porque nós estávamos mortos em nossos delitos e hoje temos a certeza que o Senhor nos aprove, que o Senhor nos espera, que o Senhor nos cuida e sempre estará conosco. Pai amado, nós oramos, pedimos pela nossa igreja, pela santificação da nossa igreja, pelos nossos irmãos, Pai, pelos nossos parentes que ainda não têm a certeza da sua salvação, Pai. O Senhor esteja com cada um, falando, Senhor, os corações, Pai, para que eles também tenham certeza de um dia estar morando no céu, Pai. Nós agradecemos pela palavra que ouvimos, agradecemos, ó Pai, pelo dia que terminamos aqui na Tua casa, Pai amado, e te pedimos, ó nosso Deus, que o Senhor venha estar conosco no dia a dia, cada dia fortalecendo a nossa fé, fazendo com que nós possamos ser gratos e melhor na Tua presença, Pai. Senhor nosso Deus, nos ensina a andar no Teu santo caminho, Pai. Abençoe cada irmão aqui no dia da semana, Senhor nosso Deus. Oramos pelos enfermos, Pai, aqueles que estão acamados, aqueles que estão aguardando no Senhor, ó Pai, a providência da Tua cura. Que você possa estar com cada um. Pedimos por aqueles que não puderam vir, por os que estão em viagem. Rogamos, Pai, pela minha esposa Helena, agora em viagem, pela Tua irmã, Senhor nosso Deus, que ela ali possa ser um instrumento, Pai, para falar com ela, através do Teu Santo Espírito, que ela possa sentir no coração, Pai, de aceitar Cristo como Senhor e Salvador da tua alma. Senhor nosso Deus, nos leva agora para nossos lares, nos dê, Pai, uma semana gloriosa na tua presença, Pai, e possamos estar sempre unidos buscando a tua presença. Nós oramos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mas em todas estas coisas, mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Amém. Não deixe de falar com os nossos visitantes.